Olá, queridos! Olá, queridas! Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Então, vamos fazer essa conversa valer a pena, não é, Conceição? É verdade. É um prazer estar aqui, Mirtes. É um prazer estar aqui, ouvinte. Que bom estar conosco, né? Que bom que a gente pode gastar esse tempo falando das coisas de Deus, não é, Mirtes? Hoje a gente vai conversar sobre... você sabe em quem você tem crido? Parece uma pergunta tão óbvia às vezes, né? Porque a resposta vem pronta se você Sim. falar. Mas a gente nessa conversa vai mostrar que nem sempre é assim. E para isso eu quero começar com um texto contido na Palavra de Deus, lá em 2 Timóteo capítulo 1, começando no verso 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 12. Por essa razão, também sofro estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, é uma tremenda frase de Paulo, né? É verdade. E se Paulo está dizendo que é possível, né, Mirtes? E se o Senhor fala que é possível, realmente é possível, mas não é fácil, como você falou, né? Conceição foi possível para ele. Sim. Né? Como você disse, a possibilidade Pra está para todos, todas. sim. A possibilidade para todas. Agora Mas ele não diz é que para fácil. ele foi, né? Sim. Foi, ele diz assim, eu sou uma pessoa que posso afirmar. Então você não se importe. Olha só que especial, ele está dizendo, não olhe para aquilo que eu estou passando, porque eu estou Sim, para aquilo que está sofrendo, acontecendo na minha o que está vida. acontecendo na minha Sim. vida, né? Que fazia parecer como que ele fosse um derrotado, né? Sim. Ter saído de uma vida brilhante, entre aspas, que ele Sim. tinha antes, né? Para ser esse perseguido, agora esse derrotado. Ele falou, olha, nada disso importa, porque eu sei em quem eu tenho crido. E olhando para a história dele, realmente, né, Mirtes? Porque aos olhos do mundo, o Saulo era brilhante, Sim, né? esse Tinha uma carreira era o que brilhante, um tinha vencido, judeu, né? né? Então, é perseguidor de cristãos. Então, acontece isso também na vida do cristão hoje, aos olhos do mundo. As pessoas olham você e te analisam de acordo com o mundo de hoje. Então, às vezes, aos olhos do mundo, olha e fala, coitado desse, né? Olha a situação que ele está, preso, tudo que ele passou. Enfim, mas olha a fé, a convicção interior que esse homem tinha. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, né? ele disse exatamente aquilo que a gente ouviu e que ele queria dizer. Não importa o que você está vendo, eu sei em quem tenho crido. Sim. Eu tenho convicção. Que convicção era essa? Ele dizia, eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Sim. que Ele veio como homem, que Ele morreu por mim, que Ele está ressuscitado. Enfim, afirmações assim, é nisso que Ele cria. Que Ele vai voltar, inclusive, Sim. que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode todas as coisas, né? Sim. Quer dizer, ele dizia assim, não importa o que eu vá viver, e nada que eu possa fazer muda a minha história, né? Sabe, porque quem fez por mim foi Jesus. Pois A salvação que ele prometeu continua, né? O forte dessa afirmação é essa minha convicção, essa minha experiência é concreta, Sim. sabe? Outras coisas não me abalam. O motivo de conversarmos sobre isso é justamente porque é uma afirmação fácil da gente fazer. Eu sei em quem tenho crido, não é fácil de falar? De falar assim, de palavra, né? De falar de mas palavra. a gente precisa viver, né, Mirtes? Mas na hora que aparecem as primeiras provações, né? Como é que você reage? Eu pensei nisso, sabe, Conceição, porque a gente tem observado muita gente assim, com essa crença e que afirma isso no momento de dificuldade, ela está agindo como ela pode. Sim. Então, ela está fazendo o que pode. Vamos pegar um exemplo assim bem concreto. Vem uma crise financeira, Sim. sabe? Então, você começa, deixa eu ver primeiro. De quem que eu posso emprestar, ou o que eu posso vender, ou o que eu posso Sim. trabalhar mais. Enfim, qual a hora que você vai acreditar que aquele que você diz em quem você crê
pode intervir e fazer alguma Sim. coisa. Você Ou- nem dá tempo para isso, né? Exatamente. Ou até, Mirtz, não intervir, porque tem situações, por exemplo, eu creio que tudo que acontece com um cristão tem propósito. Seja uma dificuldade financeira para o senhor tratar alguma área, seja até um problema de saúde, te leva mais perto do Senhor, né? Às vezes a vida está indo muito fácil. Então, todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, eu diria assim, como diria a situação de Paulo aí, era como daquele que diz, ó, se ele quiser livrar, ele vai livrar, mas se ele não livrar, nós somos dele do mesmo jeito, né? Eu acho que a fé, essa fé que eu sei em quem tenho crido, é algo que o mundo não pode tirar de nós. Ainda que as pessoas olhem para mim e falem, olha, tá vendo a situação financeira dela? Não é? O caso do financeiro. Então, Às vezes a situação nem é resolvida. Ele pode intervir, porque ele pode todas as coisas, ele é o dono do ouro e da prata. é como se, na verdade, fosse assim. Aquele em quem eu creio está no controle da É a minha minha situação força. financeira. Isso. Se eu não sair dela até o dia que ele me Eu chamar, sou dele do mesmo jeito. as coisas em relação a ele continuam. Tanto né? é que a palavra de Deus diz, Mirtes, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa parte é permanecer com essa fé inabalável. Né? E a gente pensar que é Paulo que está afirmando isso, porque da peculiaridade como foi. A gente já mostrou antes quem ele era, quem era Saulo, né? Um Saulo poderoso, um Saulo que perseguia, e de repente ele é cegado e ouve uma voz que pergunta assim, por que você me persegue? Sim. Né? É muito... então, ele perseguia os cristãos. cegado, Sim. só que o porquê você me persegue, né? Sim. Era o serviço dele, era aquilo que fazia. Quando é que ele iria parar? Porque daí tudo que começa a acontecer daí por diante é extremamente, aos nossos olhos, sobrenatural, né? Sim. Olha, tem tem um Ananias, Deus aparece para Ananias, diz, olha, vai vir, você precisa encontrar com Saulo, vem Sim. aqui, vai acontecer isso e aquilo. Quer dizer, uma experiência dessa, a gente pensa, não tem como você não afirmar, eu sei em quem tenho crido. Sim. Mas, queridos, eu, pessoalmente, das minhas relações, eu conheço essa pessoa e nós tivemos essa conversa. Ele disse assim, Mirtes, eu já vi, eu estava do lado, eu já vi Deus abrir os olhos de um cego. Sim. A pessoa nunca tinha enxergado, eu vi Deus fazer aqui naquela hora. Sim. Aí ele disse para mim, isso foi há uns 20 anos atrás. Ele falou, você acredita que hoje, quando eu estou conversando com você, eu sou um cristão absolutamente frio? Então, eu assim, me senti chocada. É assustador. Né? É assustador, a palavra Sim. é bem essa, né? Aí a gente tem que voltar, Mirtz, e lembrar aqueles que estão conosco hoje do tempo do maná. Lembra do maná no deserto? Então, a vida do cristão, Mirtz, ele tem que se alimentar todos os dias. Ele tem que comer esse maná. A sensação que dá é que Cristo pegou esse maná, pôs atrás de si e diz todo dia para nós, venha, passe por mim e receba o maná. Se nós não tivermos essa atitude todos os dias de se alimentar de Deus, desse frescor, vai acontecer exatamente isso. Porque quantos, Mirtz, eu digo para você, que já viram milagres de cura de câncer, cura como um cego vê, e são totalmente descrentes hoje, né? Eles vivem uma fé. Mesmo que não fosse descrente, por exemplo, alguém que para mim, ao meu ver, seria uma pessoa que não poderia nunca deixar de usar essa frase. Eu sei em quem tenho crido, porque eu sei o que ele pode, mas é assim, pode na vida do outro. E não pode na sua. E não pode na minha, Eu né? diria, Mirtz, que o maior milagre que existe na face da terra, pode ser qualquer cura, é o milagre de um novo coração. Porque esse é o maior milagre. Porque aí, esse milagre, você passa por situações que as pessoas olham e falam, meu Deus, como é que essa mulher ou esse homem podem viver isso e manter essa fé como Jó?
né? Porque se não, Mirtz, não adianta o milagre, curas e milagres, muitos buscam. Mas andar com Jesus, aos passos de Jesus, como fez Paulo, se abnegando de tantas coisas, sendo perseguido, da forma que ele foi, financeiro. Porque, na verdade, Mirtz, o inimigo ele não está preocupado com aquele que já é dele, né? Ou que está em cima do muro. Ele está preocupado com aquele que tem uma vida com Deus, para realmente vir com situações para você pensar, ah, não, mas Deus esqueceu de mim. Mas isso não é verdade. Deus fala que ele jamais esquece do seu servo, né? A lição a pergunta, a convicção da resposta tem que estar assim, não importa o que esteja acontecendo. Sim. A minha experiência com esse versículo foi bem antes de eu me converter. Sim. Porque a primeira pessoa a se converter na nossa casa foi minha irmã, quando ela ficou noiva. Sim. E naquela época ela o conheceu nas baladinhas da época, que por sinal eram baladinhas bem mais inocentes, a gente chama de baladinha, né? Do que hoje. Não tinha nada parecido com o que a gente vê hoje, mas eram lugares onde os jovens iam, a maneira como se divertiam. Tanto assim que eu me lembro, minhas irmãs, nós temos 1 ano de diferença entre nós, né? Essas coisas, droga, bebida forte, a gente só de ouvir falar. Sim. Eu nunca frequentei nada e ninguém que eu visse ou usando ou fazendo coisas assim, e nem elas. E nós não éramos cristãs convertidas ao evangelho. A gente tinha uma vida um pouco mais religiosa, né? Mas de valores. Sim. E quando ela se converteu, o marido ela conheceu assim, e só quando no noivado ela soube que a família dele era uma família evangélica, né? Sim. Porque quem nasce em berço evangélico e cristão nem sempre tem essa experiência, né? Ele até então não tinha tido. Sim. Né? Mas aquela família abraçou a minha irmã. Sim. E depois a minha irmã se converteu mesmo, e foi ela que acabou trazendo o filho deles, né? Aí ela foi passando. E daí a minha irmã passou um versículo para mim, que é o versículo que está em Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque era o que Paulo disse assim, eu sei em quem tenho crido e que é poderoso. Sim. E eu me lembro que, independente de não ser cristã, eu preguei mesmo esse versículo, onde eu mando pregar os versículos que ele não pode esquecer. Sim. Eu preguei na porta da geladeira, sim. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque era neste que eu queria crer. Sim. Alguém que tivesse poder para fazer muito mais, além do que a minha mente pudesse pensar, imaginar ou querer. Né? Sim, e olhando para a vida de Paulo, com os olhos da igreja, a gente vê nele um homem maravilhoso, mas aos olhos dos homens desse mundo, ele era um derrotado. Então, se fosse depender da vida dele, fazendo tendas, dependendo de ofertas, faça uma ideia o que esse homem viveu, pagando aluguel no final da vida em Jerusalém. Então, se você fosse usar o parâmetro financeiro de Paulo, ele não seria... Mas ele mesmo falava, eu considero tudo isso como esterco, para ganhar mais de Cristo. Na verdade, nós estamos falando de modelo de conduta cristã. Sim. Sabe? De modelo de conduta cristã. Não olhar para a situação mesmo, né? Porque, de repente, o fato de você ter... eu sei em quem tenho crido. Eu sei... Quem sabe em quem tem crido, jamais leva uma vida miserável. Sim. Porque estar preso... cantando hinos. Bem isso, sabe? Estar preso, mas cantando hino. Faltar comida não, porque a palavra de Deus diz que ao justo não faltará pão, sabe? Então, aquele que só tem pão para comer é tão feliz, ou mais feliz, aquele que sabe em quem tem crido, do que aquele que pode ter uma mesa, às vezes, farta, cheia de coisas, e não tem essa convicção interior, né? E olhando para a situação de Paulo, a gente via que tudo tinha um propósito. Se ele estava preso, houve salvação lá dentro da cadeia. Você entende? Então, o cristão, a nossa vida é assim, Senhor, qual é o teu propósito, né, Mirtz? Isso. Cumprir, né? E a gente vai conversar um pouco mais. Logo depois do intervalo, que é bem curtinho, a gente volta já. Para nós, a beleza não é vazia, ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade.
Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer, você vai amar. Estamos de volta. Nós estamos fazendo uma pergunta que a gente faz para a gente também, não é só para você. Você sabe em quem você tem crido? Sabe? Qual é o conceito que você tem de Deus? O conceito que você tem de Deus é correto, porque certamente ele vai ser provado, né? Ele vai ser provado. E nós temos um Deus fiel, a gente acabou dizendo que ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, a gente está falando daquelas horas que todo cristão vai passar, algum momento da vida, quando a gente realmente está diante de alguma coisa que você não entende. Sim. Né? O famoso, ai, não sei porque está acontecendo isso comigo. É né? verdade. Não sei. Só que eu não sei o que está acontecendo comigo, mas Eu sei. eu sei em quem tenho crido. Sim. Vai fazer toda a diferença para este momento. Sim. A nossa intenção é essa. Você não sabe o que está acontecendo com você. Não sabe mesmo. Nem eu. Nós não somos Deus. Tem né? situações que não tem como a gente Não tem, é sabe? verdade. Agora, nessa hora, eu sei em quem tenho crido, diz assim, eu não sei o porquê disso, não sei por que estão acontecendo, não sei porque está desmoronando, mas eu sei que ele é fiel, que os critérios dele não são iguais, Sim. os que deveriam ser, o que pareciam ser, a minha maneira de pensar, né? Nós não podemos entender as opções de Deus, né? Posso até não entender por que a minha oração não foi respondida. Sim. Sabe? Mas você tem que ter a convicção de que eu sei quem ele é e ele está no controle. Sim. E isso vai fazer a diferença. E né? todas essas pessoas que a gente vê na palavra de Deus, mesmo, que viveram situações, por exemplo, Jó, né? A situação que Jó viveu, a própria esposa, você faça uma ideia, o sofrimento, né? Ele sofria tanto, perdeu os filhos, perdeu tudo, né? Tudo do mundo, né? O Jó perdeu, sendo um homem íntegro, reto, ao ponto da própria esposa chegar para ele. Eu imagino que a situação que um cristão viveu não é igual a de Jó, mas a esposa chegar para ele e dizer, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele dizer isso, se eu recebi de Deus tanta bondade, por que eu não posso andar com Deus nesse tempo de sofrimento? Então, é esse o sentido dessa palavra, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, mas é de acordo com a vontade dele, não a nossa. E eu quero ir um pouquinho mais longe, porque isso não é que a gente esteja conversando isso para que você se fortaleça e não seja afetado. Tem uma implicação muito maior por trás disso. Porque se nessa hora, né, eu realmente percebo a falta de convicção, que era esse, eu sei em quem tenho crido, de boca mesmo, como a gente na diz, situação né? fácil, na situação boa, é fácil a gente falar esse versículo. Então, mas se na hora, se você é tomado de descrença, se na hora dessa situação te falta esperança, se você põe em dúvida qualquer outra coisa, você está colocando o caráter de Deus em xeque. Sim. Então, é isso que eu quero ir um pouco além. De fato, ao pensar qualquer outra coisa que não reforce eu sei em quem tenho crido, você está colocando o caráter de Deus em xeque, não sou eu que estou falando isso para você. Em 1 João, capítulo 5, verso 10, diz assim, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, portanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Sim. Né? Gente, então você entende, né, como não é que seja só permitido você passar por momentos de descrença ou passar por momentos de dúvida.
Se ela não for bem resolvida, você está mexendo com o caráter de Deus, não é só a tua vida que está... Duvidando do próprio Deus, né? Se você duvida, ele pode ter mentido para você. Na palavra, né? Um Deus todo-poderoso, capaz de fazer infinitamente mais. Então, Confia, né? não é só você que não está crendo, você está pondo o próprio caráter de Deus, né? E toda a situação, Mirtz, Deus não recebe nada que saia do nosso homem natural. Por exemplo, eu tenho convicção que se eu resolver hoje, no meu coração, a partir de hoje, eu não vou mais fazer tal coisa, né? É uma decisão que eu tomei. Se eu não depender de Deus para isso, vai acontecer no mesmo dia, talvez, uma situação que eu vou dizer, meu Deus, eu não consigo. Né? Eu preciso do Senhor. Então, essa dependência, por exemplo, as situações que você falou de Paulo, as situações que ele viveu, eu creio que muitas vezes ele chorou. Mas ele chorando, eu creio que também ele dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Ele fez a obra na cruz por mim e ele vai me sustentar nessa situação difícil que eu estou vivendo. Eu quero afirmar um pouquinho mais no conceito anterior que eu falei de você duvidar da capacidade dele fazer, duvidar do poder dele fazer, botar o caráter dele em xeque em situações bem concretas. Vamos dar um exemplo. A palavra de Deus diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, esta é a promessa de Deus, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim. Bom, se você anda ansioso o tempo todo, eu não estou falando agora de ansiedade pontual. Existe ansiedade que vai passar assim que... momentânea, assim, que ou se resolveu ou aconteceu alguma coisa, que é normal, padrão. Eu estou dizendo se você realmente se vestiu de uma característica de uma pessoa ansiosa. Quando eu estou falando de você, eu vou falar da Conceição, a Teresa disse para mim, a Conceição é ansiosa. Porque, né? A Conceição acredita em Deus. De repente, se a palavra de Deus não fique ansiosa, porque eu tenho cuidado de vós, a minha permanência na ansiedade é duvidar da palavra de Deus. Sim. A fé é uma coisa prática. Porque a fé não é teoria. Esta é o ponto que você colocou. Tem que ser prática. Sim. Tiago é tão claro, diz assim, ser de praticantes da palavra. Sim. É tão fácil conhecer de mente, né? Ele levou toda... não é assim. A palavra precisa ser... colocada em prática, você precisa ter uma experiência prática da palavra. Isso, e a fé é exatamente no momento, não só no momento difícil, né? Porque eu creio que também na regalia, no excesso de coisas, também a fé é abalada, né? Tem dois extremos, né? Ou muito ou pouco. Então, esse momento que Deus te deu, que você está vivendo, que eu não sei qual é, esse é o momento de provar a tua fé. De saber em quem você tem crido. Você realmente crê, né? Sabe por quê? Outra pessoa na Bíblia que tem essa mesma característica de Paulo, e a gente precisa aprender com ele, é Abacuque. Sim. E quase ninguém gosta do texto de Abacuque, porque ainda que, né? Pode acabar ainda tudo. Que a figueira não floresça, ainda que a malhada não dê mais... Sim, mais frutos, a videira não dê frutos. E com todos os ainda ques, querido, o que ele afirma é assim, eu me alegro ele me faz andar em lugares altos. Sim, no Deus da minha salvação. Sabe, de repente não é só você ter um conhecimento disso, o seu posicionamento com tudo isso, apesar de eu me alegro e ele me coloca em lugares altos. Gente, eu não preciso ficar citando Paulo e Abacuque para saber que a gente conhece pessoas que são crentes e que você olha para ela, gente, eu não acredito. Acabou de acontecer isso na vida dele, ou perdeu o filho, ou fez isso, ou aconteceu aquilo. E é fortalecido. E está aí, forte na igreja, visitando os outros, trabalhando, servindo, fazendo, vivendo o evangelho. Né? Então, é porque ele conhece Abacuque, conhece Paulo e tem o mesmo
Deus deles, E né? tem experiência com esse Deus, porque o que fortaleceu Paulo, o que fortaleceu Abacuque, eram as experiências que eles viviam com Sim, esse que Deus. né? Então, eu sei o Deus em quem eu creio. Abacuque dizia, olha, eu me alegro no Deus da minha salvação, quer dizer, pode acabar tudo, né? Pode desmoronar tudo. O meu Deus é fiel. Então, é isso que sustenta o nosso coração eu gosto fiel. de ir mais longe ainda, sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem algumas promessas que você gosta e eu também gosto. Você não tenha dúvida que eu amo o fato de falar que todas as coisas concorrem para o meu bem. Não é ótimo Cooperam, isso? é isso. Coopero para o meu bem. Amo pensar que vai terminar bem para mim, Seja para ela boa, você, seja vai ruim, terminar né? bem. Mas sabe, a convicção de eu sei em quem tenho crido é aquela convicção que Isaac, Misaque, Sidraque e Abednego tiveram quando mandaram eles para a fornalha ardente. Se eu morrer, não é? eu sou dele. Eles disseram assim, nós vamos, sabe por quê? Porque Se nós ele livrar, sabemos livrou. em quem nós temos crido. Sim. Se ele quiser livrar, ele nos livra, nós acreditamos que ele pode, Sim. e se ele não quiser, Não nós vai também livrar. sabemos em quem Somos nós temos dele. crido. Né? Esse assunto é muito pertinente para o tempo que nós vivemos, Eu né? acho, Conceição. Porque diante de tanta modernidade, assim que o cristão é muito bem sucedido, tudo vai bem para aquele que, né? Vem aqui que você vai ser abençoado, a tua situação financeira vai ser resolvida. Lógico, Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus pode todas as coisas. Mas Mirtz, no tempo de Daniel vivia dentro do palácio. Ele foi separado para isso. Então, eu imagino que ele vivia numa regalia. Mas e Jeremias? No tempo de Jeremias? Se você tiver que viver um tempo de Jeremias, tempo de povo exilado, de sofrimento, nós não sabemos o que está por vir. A palavra de Deus diz que as coisas vão se arrochar nos últimos dias. Então, se nós não nos fortalecermos para vivermos essa fé que você está falando aí, eu sei o Deus em quem eu tenho crido, talvez não assim, numa dificuldade dessa, você não tenha força. Então, nós falamos para você se fortalecer, ter experiências com Deus, porque é isso que fez a diferença na vida desses homens de Deus e faz da nossa. Né? Sabe, Conceição, Intimidade com Deus. Você falou nesse nosso tempo e dificuldades do nosso tempo. Se a gente fizer paralelos bíblicos e realmente achar que este é um tempo de Babilônia, né? Porque é um tempo onde vocês vão para o cativeiro, vocês vão estar debaixo, sabe, de outro governo, vocês, né? Vocês vão ter que ser fortes. Mais do que ser fortes, neste tempo ele deu um recado. Tem um tempo, vai acabar. Eu sempre penso que o crente tem que pensar que as coisas não vão durar, vai passar. Mas nesse tempo de Babilônia, eu lembro quando Deus deu uma ordem para ele. Vocês estão debaixo do cativeiro, mas vocês não vão deixar de viver por causa disso. Casem-se, construam, deem-se, continuem vivendo, sabe? O que eu reservei para vocês nesse tempo é isso, mas continuem vivendo. Chegou ao ponto de dizer, não resistam, vão para o cativeiro. Vocês não vão, é como se vocês não vão estar sozinhos lá, né? Sabe, eu continuo mesmo. sendo, O eu seu gosto Deus, muito, sabe? São coisas assim que nós temos que colocar em prática na nossa vida, né? Sim. Foi o que aconteceu com Daniel, e você disse assim, de aproveitar. Daniel, se ele não tivesse esse entendimento, ele foi com 16 anos. Sim. Ficou lá até os 80. Sim. Quer dizer, ele Dentro ia do passar palácio. todo esse tempo também esperando. Não, dos 16 a 80, a vida precisa ser vivida. Sim. Então, eu vou viver sabendo em quem eu tenho crido. Sim, né? é isso mesmo. Porque é uma mensagem tão simples, mas implica em tantas coisas, né, Conceição? E sabe? isso, o que vai fazer a gente ficar forte é intimidade e comunhão com Deus, né? E eu gostaria, a gente já está caminhando para fechar, para saber assim, quando realmente eu sei em quem tenho crido, uma das coisas que eu vou evitar de fazer, e que na maior parte das vezes dá errado, é fazer as coisas no meu braço. Sim, sabe? na nossa força não vamos a lugar nenhum. Na nossa força e tudo mais. Sim. Porque essa convicção, assim, a respeito de Deus, eu digo assim, eu preciso fazer tal coisa. Então, eu oro e digo, eu sei que eu tenho que eu oro porque eu tenho que fazer. Aí, na verdade, quem vai fazendo é eu. Eu vou fazendo tanto que eu nem deixo espaço para o Todo-Poderoso vir agir na e fazer, vida. né? Então, é por isso. José, eu acho que também cabe junto com
Abacuque junto Sim. com Paulo, né? José tinha sonhos, Sim. que aos olhos humanos acabou para ele. É verdade. né? Preso, Né? né? Sim. Preso, tanta coisa, jogado da morte, Mas ele tudo. nunca desistiu do que Deus tinha Sabe? falado para ele. Sabia, Sim, né? muito bem Em lembrado, quem tinha José. crido, né? Sim. Queridos, então é isso. Eu quero fechar com um versículo para você. Hebreus 11, 27 diz assim: pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Sim. Sabe? Então, Deus te abençoe com essa palavra, com essa conversa, com esse versículo, e a gente convida você para estar conosco num próximo programa.